E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo com a gente? Opa, preparado. Hoje a gente vai se aventurar por um tema que, digamos, não costuma ser muito falado por aí, as zonas de sacrifício ambiental aqui no Brasil. É, um assunto importante. E para nos guiar nessa expedição, a gente tem um artigo super interessante do portal EcoDebate que, sinceramente, coloca o dedo na ferida e expõe uma realidade bem complicada. Pois é. Então você já sabe, né? Se prepare, porque o papo hoje promete. Promete, com certeza. E aí, vamos começar. O que você acha? Ah lá. Beleza. Então, para começar, vamos direto ao ponto. O que são exatamente essas zonas de sacrifício ambiental? Acho que muita gente nunca ouviu falar disso, né? É verdade, muita gente não faz ideia do que se trata. Pois é. É por isso que a gente está aqui, para desvendar esse mistério. Exatamente. Você consegue explicar para a gente, de forma simples, o que são essas zonas? Claro. Imagine só áreas completamente devastadas, sabe? Devastadas pela exploração econômica, digamos, desenfreada. Pense em lugares onde a mineração, as indústrias pesadas, a exploração de petróleo, tudo isso domina, sabe? E deixa para trás um rastro enorme de destruição ambiental. Nossa, que triste, né? E o impacto disso tudo é devastador para a saúde das pessoas que vivem nessas regiões, para a qualidade de vida, para o meio ambiente como um todo. De te arrepiar, né? E o artigo do EcoDebate, ele não alivia, não, viu? Não alivia mesmo. Ele mostra que essa realidade impacta diretamente as populações mais vulneráveis do nosso país. Sem dúvida. Comunidades indígenas, quilombolas, moradores de periferias. É como se estivessem pagando preço, né? O preço mais alto por essa exploração toda. É, desigualdade ambiental escancarada na nossa cara. E o pior é que essa história não acontece só aqui, né? Infelizmente, não. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam o termo sacrifice zones, zonas de sacrifício em português, para descrever essas áreas. A gente já ouviu falar sobre isso. E sabe o que é mais triste? É que geralmente as comunidades que sofrem com isso são as mais pobres, as mais marginalizadas. Parece que a lógica é sempre a mesma, né? É o lucro acima de tudo, né? Ignorando completamente a vida das pessoas, o meio ambiente, tudo. É revoltante. É. E o que me deixou mais chocado no artigo, sabe? Foi ler sobre os impactos a longo prazo dessas zonas. É, realmente. Contaminação do solo, da água, do ar. É como se as comunidades estivessem vivendo numa bomba relógio. É uma situação bem complicada. Doenças respiratórias, câncer, problemas de desenvolvimento, é um futuro assustador para quem vive nessas zonas. E o que agrava ainda mais a situação é a falta de apoio, sabe? A falta de políticas públicas eficazes para lidar com tudo isso. Muitas vezes o governo ele acaba priorizando os interesses das grandes empresas, né? Parece que a gente já viu esse filme antes. Em detrimento do bem-estar da população, da preservação do meio ambiente. Um ciclo vicioso que precisa ser quebrado, né? Com certeza. E o que me deixou mais indignado no artigo foi saber que muitas vezes essas comunidades nem são consultadas antes do início dessas atividades. Isso acontece bastante. É como se a vida delas, o futuro delas, não tivesse nenhuma importância. A busca pelo lucro, muitas vezes, ela ignora completamente os direitos e as necessidades de quem vive nessas regiões. Diante de um cenário tão preocupante como esse, a gente fica se perguntando o que podemos fazer para mudar essa realidade. É a pergunta que não quer calar, né? O artigo do EcoDebate, ele dá algumas pistas, né? Sim, assim. O que você acha da gente se aprofundar um pouco mais nesse debate, sabe? Explorar algumas soluções concretas para essa problemática toda. Acho uma ótima ideia. Afinal de contas, a gente precisa entender o problema a fundo, né? Para poder encontrar as melhores soluções. Uma das coisas que me chamou a atenção no artigo, sabe, foi a ênfase na legislação ambiental. Tipo, a gente sabe que no Brasil as leis existem, né? Mas às vezes parece que elas ficam só no papel. Fica aquela sensação de que não adianta muito, né? Exatamente. E o artigo, ele sugere a criação de mecanismos mais eficazes, sabe? Para fiscalizar, punir as empresas que desrespeitam a legislação. Faz sentido. A gente precisa de um sistema que realmente funcione, né? Que responsabilize quem causa danos ao meio ambiente. E além da punição, acho que investir em prevenção também é fundamental, né? Concordo. Prevenir é sempre melhor do que remediar. Não adianta só apagar incêndio, né? Tem que evitar que o problema aconteça. Sem dúvida. E o artigo, ele destaca a importância de políticas públicas, né? Que incentivem práticas sustentáveis. Entendi. Tipo, mudar a forma como a gente produz, consome, né? Exatamente. A gente precisa de um modelo de desenvolvimento que leve em conta os impactos sociais, ambientais, e não só o lucro, né? O lucro acima de tudo não dá mais, né? Não dá. E para essa mudança acontecer de verdade, a gente precisa da participação da sociedade, né? O artigo fala bastante do papel dos movimentos sociais. Os movimentos sociais.
Eles têm um papel fundamental, sabe? Denunciando crimes ambientais, mobilizando a sociedade, pressionando por políticas públicas mais justas. É verdade, isso é muita força, né? Tem. O artigo cita exemplos de comunidades, sabe? Que conseguiram impedir projetos que ameaçavam o meio ambiente. Nossa, que legal. Isso mostra que a gente não pode desistir, né? Que a luta vale a pena. Exatamente. A união faz a força, né? E me diz uma coisa, o que a gente, como indivíduos, pode fazer para contribuir? Às vezes a gente se sente tão pequeno, né? Diante de um problema tão grande. Eu entendo, mas acredite, cada um de nós pode fazer a diferença. O artigo, ele nos convida a repensar nossos hábitos, né? Tipo, o que a gente compra, como a gente consome. Isso. Buscar informação sobre a origem dos produtos, cobrar posturas mais sustentáveis das empresas. A gente tem que usar o nosso poder de consumidor, né? Exatamente. E apoiar as organizações que lutam pela causa ambiental também. Verdade. Pequenas ações podem ter um grande impacto, né? Com certeza. E, claro, a gente não pode esquecer da importância de votar, né? Escolher representantes políticos comprometidos com a causa ambiental. A política também tem um papel fundamental, né? Total. A gente precisa estar atento às propostas dos candidatos, participar dos debates, cobrar ações concretas. E além da política, acho que a gente precisa se conectar mais com a natureza, né? Concordo. O contato com a natureza nos faz entender a importância de protegê-la, né? E nos dá força para lutar por um futuro melhor. Sem dúvida. Quando a gente experimenta a beleza da natureza, a gente sente parte de algo maior, né? E isso nos impulsiona a agir. E falando em agir, o artigo ele mostra vários exemplos de comunidades que estão lutando por justiça ambiental, né? Sim. É inspirador ver a força dessas comunidades, né? Qual será o segredo da resiliência delas? Acho que o segredo está na união, sabe? Na força do coletivo. Essas comunidades entenderam que juntas elas são mais fortes? E essa é a mensagem que a gente quer deixar para quem está nos ouvindo, né? A gente precisa se unir, se fortalecer e lutar por um futuro onde a sustentabilidade seja a regra. Exatamente. Um futuro onde não existam mais zonas de sacrifício. Um futuro onde todas as vidas sejam valorizadas e o meio ambiente seja respeitado. E você que está acompanhando a gente nesse mergulho, o que te deixa mais, sei lá, indignado nessa história toda? O que te faz querer lutar por um futuro melhor? Olha, para mim, o que mais dói é ver como a ganância, né? A ganância de algumas pessoas acaba destruindo a vida de tanta gente, o planeta, tudo. É preciso mudar essa lógica, né? Construir um sistema que valorize a vida de verdade. A gente não pode se calar diante dessa realidade, né? Não podemos. O artigo, ele deixa isso bem claro. A gente precisa dar voz a essas comunidades, né? Que estão sofrendo com a degradação ambiental, denunciar os crimes, pressionar o governo, as empresas. E com urgência, né? O planeta está pedindo socorro, a gente precisa mudar o rumo dessa história e essa mudança começa com a gente. É verdade. E o artigo ele dá um norte pra gente, né? Fortalecer as leis, apoiar os movimentos sociais, mudar nossos hábitos de consumo. São ações que a gente pode colocar em prática, né? No nosso dia a dia. Pequenas ações, grandes mudanças. Exatamente. E no final das contas, o que a gente quer é um futuro onde a sustentabilidade seja uma realidade para todo mundo, né? É isso aí. Um futuro onde a gente vive em harmonia com a natureza, né? E que a gente possa garantir um planeta saudável para as próximas gerações. E para a gente fechar esse papo com chave de ouro, fica a pergunta que o artigo nos faz. Será que é possível, né? Conciliar o desenvolvimento com a preservação ambiental, a justiça social? Ou será que sempre vai ter alguém pagando o preço? É uma pergunta que não tem resposta fácil, né? Mas a gente precisa refletir sobre isso, sobre o modelo de desenvolvimento que a gente quer para o nosso país, para o mundo. É verdade. E a gente não pode se esquecer que essa luta não é só pelo futuro, né? É pelo presente também. Tem gente sofrendo agora, nesse momento, por causa da degradação ambiental. A gente precisa agir e agir agora. Se você quiser se aprofundar nesse tema, a gente recomenda a leitura do artigo completo do EcoDebate. O link está aqui na descrição do episódio, tá bom? Vale a pena a leitura, viu? A gente espera que esse mergulho tenha te inspirado, sabe? Te feito pensar sobre a importância da sustentabilidade, da justiça social. A gente acredita que a mudança é possível, mas ela só vai acontecer se a gente lutar por ela. E a gente te convida a continuar essa conversa com a gente lá nas redes sociais. Compartilha suas ideias, suas dúvidas, o que você achou do episódio. A gente quer te ouvir. Valeu por mergulhar com a gente nesse tema tão importante. Até a próxima. A gente se encontra no próximo mergulho. Tchau, tchau. Tchau.